Galera, vamos dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2025. A gente vai entender um pouquinho o que aconteceu com ele nos últimos dias, desde a última live e tal. E afetado, é claro, pela Bybit em alguma medida, mas nós vamos olhar principalmente a macroeconomia, né? Para onde o dinheiro está fluindo, para a gente entender por que aconteceu essa movimentação no Bitcoin. Muito mais levada talvez pelo institucional, pela realocação de recursos, do que pelo hack da Bybit, né? Que nós vamos tratar mais adiante, né? E nós estamos aqui então com o TradingView no nosso gráfico tradicional, suave, né? Nós mexemos, tem um vídeo aqui no canal, né? Um corte de live que eu expliquei para vocês alguns pontos desse gráfico aqui, mas o que vai nos interessar hoje, principalmente, né? Olhem com mais atenção as duas linhas amarelas, né? Então eu vou ampliar um pouquinho para quem está no celular. Nós estamos presos, não sem emoção, na verdade, mas estamos presos entre os 90 e o topo histórico de 108 e alguma coisa. Então, essa grande lateralidade, destacando que, na verdade, os últimos dias aqui, desde o começo de fevereiro, os últimos dias são de uma lateralidade exemplar, né, para padrões do Bitcoin, né? Então, esse cara aqui agora está a 95.600 e nós estamos aqui todos desanimados, né? Esquecemos que ele estava ainda esses dias lá na zona dos 50, 60 e estamos aqui triste porque nada acontece, né? Veja como você é refém da sua dopamina, né? Todos nós somos. Queremos emoção. A mesmice é muito chata. E é por isso que juntar Bitcoin no DCA também é um pouco chato, porque é uma mesmice, não tem muita emoção. É isso que vai te dividir dos fracos, né? Você aguentar lateralidades como essa daqui. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Nós ficamos laterais aqui durante 200 anos no Bitcoin. Veja o tamanho dessa lateralidade. Nunca é demais lembrar, né, que ela começou lá em final de fevereiro do ano passado e terminou em novembro, né? Foram 250 dias esperando alguma coisa acontecer, né? Então, se você chegou nessa época e ficou juntando Bitcoin, parabéns. E se você está chegando agora e está desanimado com o Bitcoin a 90, imagina nós que vivemos a quebra da FTX, 15 mil dólares e assim por diante. Então, pegue o nosso exemplo, aprenda com ele, seja insistente e perseverante. Nós temos então o Bitcoin cotado repetindo a 95.600 praticamente. Qual que é a tendência aqui? Nada, né? Não tem tendência. É um gráfico sem tendência, com um volume de negociação baixo, né? Pode perceber aqui na parte de baixo, né? Nós temos aqui ainda uma negociação bem baixa para o Bitcoin, né? É lógico que no dia 21, por causa do hack da FTX, não, da Bybit, movimentou um pouco o mercado, então nós tivemos uma barra vermelha aqui, um pouco maior no volume de negociação, mas nada que se destaque, né? Porque o mercado já estava abandonado, só os últimos ratos que pularam fora, né? E ficaram só os tocadores de violino, né? Nós estamos lá tocando violino, esperando o barco afundar, talvez seja isso. E nós temos aqui a dominância do Bitcoin. Aliado a isso, nesse momento que eu estou focado no Bitcoin, eu quero falar das altcoins, né? Porque o que aconteceu no hack da Bybit na sexta-feira, o roubo, né, vamos chamar de roubo também, foi justamente a atuação do grupo lá, Lazarus, para roubar Ethereum da Bybit através de um contrato malicioso. Nós vamos discorrer mais disso na sequência. Então, o mercado sofreu um golpe grande, né, no seu valor e os golpistas, ou os ladrões, eles trocaram os Ethereums por Bitcoin. Então, o pessoal começou a perceber que não existe controle no Bitcoin, existe nas altcoins. Quer dizer, começou a perceber não, né? Quem não tinha percebido ainda, né? E nós temos então a dominância do Bitcoin subindo. Veja bem, nós estamos com o Bitcoin praticamente lateral. Cai um pouquinho hoje e tal, mas praticamente lateral, enquanto a sua dominância vem subindo, né? Então, houve um pico aqui, é verdade e tal, mas nós estamos com uma dominância do Bitcoin de quase 61,7%. Então, de todo o mercado cripto, milhões e milhões de alternativas, você tem o Bitcoin dominando uh, mais de 60%, né? 3 quintos, para passado de 3 quintos do mercado. Isso não é irrelevante.
Se você observar agora que o Bitcoin praticamente está lateral, caindo um pouquinho, com a dominância subindo, você vai perceber as altcoins que eu vou listar aqui agora com um derretimento. Então nós temos o Bitcoin caindo na ordem de 1%, um pouco menos que isso, e nós temos o Ethereum caindo 5%, a Link caindo 6%, a Avax, que também é uma moeda de rede como o Ethereum, 5%, a Polygon, que é a antiga Mortic, ela está caindo 4,5%, e a Solana, que é a casa das memes, a casa da imbecilidade, a Solana está com quase 7% de queda. Então, existe alguns gatilhos no mercado e alguns fatos importantes que acontecem que levam o pessoal a abandonar as altcoins. Esse é um processo natural que vem acontecendo há muito tempo, desde a criação das altcoins. O hype passa e aí a galera começa a perceber que não é bem assim, né? Não é necessário enriquecer terceiros, né, para rodar um projeto, né? Quando você compra altcoins como o próprio Ethereum, saiba que você está enriquecendo alguém que se deu de presente lá no início da criação do Ethereum, milhares de Ethereum, por exemplo. E assim são quase todas as outras, né? Algumas são piores. E nós temos aqui, então, o Ethereum frente ao Bitcoin, né, perdendo 4% de valor hoje em relação ao Bitcoin. Então esse gráfico aqui, ele continua caindo, né? Já esteve pior, é verdade, mas nesse momento um Ethereum não compra 3% de um Bitcoin, né? Essa relação já foi muito melhor para o Ethereum, né? Nós já tivemos aqui o Ethereum comprando quase 9% de um Bitcoin. Então, fique posicionado em Ethereum e sofra miseravelmente, né? Porque a tendência é partir para o zero. Tudo em relação ao Bitcoin tende a zero, né? Por causa das características dele. Descentralização, emissão controlada por uma expressão matemática e a liberdade de transação, né? Sem o perigo de intervenção. Essa que é a beleza da descentralização do Bitcoin e do seu código, né? Quando a gente olha então agora, finalizando não, que nós já vamos voltar para o Bitcoin, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada em instantes no mercado tradicional. O que aconteceu na sexta-feira, né? O mercado hoje não abriu ainda, mas o que aconteceu na sexta-feira foi uma migração, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, por quê? Porque o dinheiro que está no Bitcoin hoje, por causa dos ETFs e tudo mais, participa muito, né, do mercado tradicional. E vamos dizer assim, quem realmente tem dinheiro hoje investido em Bitcoin, que colocou grana o ano passado, são os institucionais. Foi o que levou o preço aonde estamos agora, né? Então nós temos que ter esse ponto de atenção, porque eu sempre comento com vocês, esses caras querem saber de dólar, daqui a pouco eles viram a mão e começam a despejar na cabeça da galera, tem que estar preparado para isso, né? Então nós tivemos aqui, ó, a Bolsa Americana com uma queda importante. Veja que não é muito habitual uma barra desse tamanho, né? De quase 2% de queda, né? Não podemos dizer que é uma hecatombe, mas é interessante a gente observar que teve uma queda importante. Então vamos lá, saiu o dinheiro da Bolsa Americana. Esse aqui é o índice S&P 500, é um indicativo, né? E nós temos aqui também o Russell, são as small caps. Então saiu o dinheiro das grandes empresas e saiu o dinheiro também das menores empresas, as 2.000 menores. Esse índice aqui tem 2.000 empresas. Ele é mais suscetível, né, a mudanças econômicas, esse índice Russell. E o que aconteceu com o dólar é que ele ficou praticamente parado, tá? Então não teve grande variação no DXY, que é o dólar frente ao mundo todo. É um conteúdo um pouco denso, mas presta atenção aí que aos poucos eu tento deixar os termos aqui o mais básico possível e explicar cada um dos índices para vocês rapidamente. Mas qualquer dúvida, é claro, você pode deixar o seu comentário e quem está assistindo ao vivo pode deixar o seu comentário no chat ao vivo para a gente esclarecer na sequência, mas quem está no canal aqui há bastante tempo já está bem habituado e a gente não aprofunda, não usa tantos termos técnicos assim. O DXY é a relação do dólar com uma cesta de moedas, principalmente aqui tem iene, euro, libra, basicamente é por aí, tá? São essas moedas principalmente e a gente tem uma noção de que o dólar vem caindo um pouquinho nos últimos dias, mas na sexta-feira, com toda essa bagunça, ele não sofreu grande alteração, né, frente ao mundo todo. Então, o que a gente pode entender é que saiu o dinheiro da bolsa e ele não ficou guardado em dólar.
né? O pessoal trocou por dólar e já trocou por outra coisa na sequência. A gente vai olhar para onde o dinheiro foi, vamos tentar achar, né? Aqui nós temos, ó, o ouro, né? O ouro absorveu uma boa parte desse dinheiro, né? Então o pessoal procurou um pouco a segurança do ouro. Outro cara que absorveu o dinheiro foram os índices asiáticos lá e principalmente os da Bolsa da China, né? Então esse aqui, o HSI, ele mostra para a gente que existe um ânimo então com a economia asiática. E já nós vamos falar por que saiu o dinheiro lá da Bolsa Americana. E outro lugar que o dinheiro entrou foi aqui, né? Foi no título americano, né? Então ele teve uma alta na sexta-feira. Esse daqui é a cotação do título. Quando você olha os juros, né? Você vai perceber que os juros caiu. Então é sempre inverso, né? Então quando a cotação aumenta, diminui o prêmio que a gente chama de juros, né? Então o juros americano caiu. Existe então uma uma expectativa do mercado de que haverá cortes na taxa de juros americana ou haverá uma melhora, né, no balanço do Fed, né? O Fed vai começar a incentivar monetariamente a economia mais uma vez, né, diminuindo seus balanços, né, colocando dinheiro em circulação. Então esse foi o movimento, foi o mercado precificando, né, a famosa palavra precificando o que pode acontecer daqui para frente, né? O mercado tenta se adiantar, está certo a maioria do tempo, né? O mercado está certo a maioria do tempo. Então a gente tem uma perspectiva, esses caras estão chutando que a coisa vai ficar mais leve, mais tranquila. Ah, mas Cruzat, se vai ficar melhor, se mais dinheiro vai circular, não era para bolsa estar subindo? Então, cara pálida, no primeiro momento precisa se corrigir, entre aspas, né? A primeira precificação é sempre os juros, tá? É esse cara aqui, é o juros americano. Então, se o juros está caindo, o título americano é o investimento mais seguro do mundo, apesar de ser um papel podre, mas ele é o investimento mais seguro do mundo, ou pelo menos conhecido por isso, o mais improvável de tomar um calote, essa que é a verdade, né? Por isso que o mercado analisa. Então nós temos aqui uma primeira corrida, que é a que a gente fala que desde o começo do ano passado, uma primeira corrida para correção de juros, depois, quando a economia começa a ver dinheiro circulando, o dinheiro vai para a bolsa, né? Então tudo depende aí da economia real, né? A segunda parte da história, se as pessoas vão consumir, se as pessoas vão comprar, para essas empresas aqui terem uma perspectiva de lucro, né? O que você está vendo aqui na tela é que o dinheiro saiu daqui e foi lá para o título, né? E na sequência, quando o dinheiro começa a circular, existe uma precificação quanto ao lucro das empresas, tá? A cotação de uma ação de uma empresa, seja na Bolsa Brasileira ou na Bolsa Americana, ela é uma previsão do lucro da empresa e não do valor patrimonial ou sei lá, do quanto ela tem em caixa. Não, fica com essa aqui. Outro dia a gente discorre mais, mas a cotação da uma empresa na Bolsa é o que o mercado acha que vai receber de dividendos dela de hoje até o infinito, né? Essa é uma conta que não é tão complicada de fazer, mas é muito difícil da gente saber qual é a conta certa. Então a gente só tem o preço para trabalhar, mas a ideia do preço é essa, tá? Não é uma questão patrimonial, né? Vamos lá. Ah, esse daqui foi a nossa análise para tentar ver para onde o dinheiro está indo. O que, que vai acontecer na sequência, Cruzati? Para onde o dinheiro vai? Não sei. Se eu soubesse, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Pode ser que ele volte para a bolsa. No pré-mercado aqui, ó, a gente está vendo, aliás, o TLT tem pré-mercado. A gente está vendo a cotação dele cair um pouquinho, mas muito pouco, né? Que esse aqui é o ETF de títulos de 20 anos, ele tem pré-mercado, praticamente estável. Então, a tendência é não acontecer grandes coisas essa semana nos Estados Unidos. Acho que tem, só no dia 28 de fevereiro tem algum número importante, contém inflação para sair. Então, essa semana, a notícia que pode aparecer, que pode ser positiva para o mercado, é o fim da guerra da Ucrânia, por exemplo, né? Isso vai ser interessante de acompanhar, porque eu já expliquei para vocês, o dinheiro para de ser gasto na guerra e pode ser gasto em outros lugares, né? Pode ser utilizado para equilibrar contas públicas e, enfim, alguém vai chorar com isso, mas vamos ver se os caras conseguem colar essa narrativa, né? E o Bitcoin continua ali agora nos 95.500. Bom, espero que a análise tenha te ajudado em alguma coisa. Deixa o like aí, o comentário, compartilha, verifica a inscrição e assim por diante, porque sempre que a gente tem live, apesar de não ser todos os dias, a gente consegue
mapear o mercado sem muita emoção, sem muito viés, né? A gente olha aqui, tenta descobrir para onde o dinheiro está indo, mas para não ser feito de idiota. Vai mudar muito a sua vida? Não, não vai mudar tanta coisa assim, né? O que eu sempre brinco é que você vai ter que acordar cedo e trabalhar e pau na lontra pagar os boletos. Então, isso aqui é mais para você não receber notícia e ser ludibriado, né, por falta de informação. Aqui tem informação.